Meu nome é Mirna Pinsky, eu sou autora do livro O Novo Final da História, da Companhia das Letras. Queria falar um pouquinho sobre mim. Eu comecei a escrever há 35 anos para crianças e jovens. Antes eu escrevia também, mas eu comecei a escrever nesta faixa etária há 35 anos e desde então eu me apaixonei pela escrita para jovens e continuo aí até hoje. Eu passei por várias experiências em livros, eu tenho alguns prêmios e eu acho que a experiência de escrever para criança e jovem é uma coisa muito enriquecedora. Eu gostaria de falar um pouco também de mim, falar um pouco da minha experiência como jornalista. Trabalhei em alguns jornais, algumas revistas e um dia começando a trabalhar em editoras, eu me apaixonei e comecei a trabalhar também com editoras e nos últimos 30 anos eu sou uma pessoa da área editorial. Vamos falar um pouquinho do meu livro, do Novo Final da História, que eu escrevi há algum tempo atrás. Foi engraçado. Eu tive essa ideia, não sei, conversando com crianças, eu tive essa ideia de escrever um livro dentro do livro. Fiz um pequeno texto, joguei no computador. Mas ele ficou lá descansando, eu não estava muito satisfeita com ele, não sei o quê. Aí, como a internet começou a entrar na minha vida, o computador começou a entrar na minha vida, eu sempre escrevi na máquina de escrever. Não sei nem se hoje em dia as pessoas sabem o que é isso, mas era uma máquina de escrever, eu nunca escrevi à mão. Quando o computador apareceu, eu rapidamente me entendi com ele. E quando entrou a internet, entrou os e-mails e tal, eu comecei a achar que eu poderia transformar essa história numa história bem moderna, uma história em que eu, como leitora, gostaria de me entender com esse livro. Vou contar um pouquinho da minha vida como leitora. Comecei a ler com 6 anos e logo me apaixonei. A minha mãe era professora primária, meu pai era um cientista, então a minha casa era cheia de livros. Então a primeira coisa que aconteceu foi assim, um monte de livros comprados para mim. Esses livros, diferente do que existem hoje, eles eram livros traduzidos, livros de autores como Charles Dickens, Rudyard Kipling, gente que vocês provavelmente nunca ouviram falar. E eram traduzidos para o português. Logo, eu me encantei tanto que eu não conseguia parar de ler à noite e a minha mãe tinha que chegar e brigar comigo para eu apagar a luz. E a primeira coisa que aconteceu quando eu comecei a dominar a escrita, isso com 8 anos, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever um diário. Esse diário que eu tenho até hoje registra coisas interessantes da minha vida e de como era a minha vida, como eu me entendia com meus amigos e tal. Eu imagino que todo mundo que gosta de escrever ainda comece por esse lado, comece escrevendo um diário das próprias experiências. Mas o engraçado é que logo eu resolvi que eu precisava escrever uma história que não era da minha vida. E em vez de escrever uma história com referenciais do que eu vivia, sei lá, eu brincava na rua com as outras crianças, eu jogava bola, eu brincava de cabra cega, essas coisas assim, não. Eu comecei a escrever uma história que era muito com os referenciais dos livros traduzidos. Então tinha charrete, mas não era charrete, era tilbury, que na época era o que se usava, era como se traduzia as carruagens dos livros europeus que eu lia. Enfim, eu tinha outros referenciais, meus personagens não se chamavam João e Pedro, eles se chamavam John, Mary, Liz, quer dizer, com nomes que eu trazia dessa experiência. Mas
foi o que eu pretendia dizer, assim, que foi tão importante a leitura nos meus primeiros anos, que eu também quis fazer essa ousadia, que é escrever também quando eu tinha 10 anos. Escrevi, isto à mão ainda, porque sem a máquina de escrever, eu escrevi umas 50 páginas, que é bastante, né, para uma menina de 10 anos. Mas o que eu acho, assim, que o livro toca, né, a história do novo final da história, toca, assim, é no encantamento da leitura. É o jeito com que a menina se deixa levar pela história, que ela nem estava muito afim, né, de ler, porque ela tinha coisas muito mais importantes para fazer, a ponto de descobrir que existe um autor que pode ajudá-la num impasse quando o livro, de repente, acontece que ela não está achando as últimas, o último caderno, digamos assim, do livro. O livro é feito por cadernos e o último caderno sumiu do exemplar que está com ela. Então, todo esse trabalho que ela faz atrás do autor e a troca de e-mails com ele e depois atrás da biblioteca, atrás na casa da tia, que é uma grande bibliófila, digamos, ela tem uma casa tão grande, a tia da personagem, por causa dos livros, que ela não consegue mudar para outra casa por causa dos livros que não tem onde colocar. Enfim, todo esse percurso que o personagem faz é uma maneira de mostrar o encantamento que a leitura pode ter. Eu digo isso porque quando eu comecei, assim, quando eu era criança, eu passava grande parte, como eu já disse, do meu tempo lendo. Eu só fui entender o que significa essa importância da leitura, eu só conseguia entender direito e conseguir juntar as pontas muito mais tarde, quando eu me tornei adulta e quando eu voltei para trás e comecei a entender o que espaço a leitura tinha na minha vida. É mais ou menos assim. A gente tem uma vida de rotina quando a gente é jovem. A gente vai para a escola, a gente volta da escola, a gente tem lições para fazer, às vezes a gente tem algumas aulas de, não sei, de música, de balé, sei lá, alguma coisa assim, ou outras atividades à tarde. Mas é uma rotina. É uma rotina que fica mais ou menos dentro de uma redoma. O que o livro fazia para mim? Os livros me emprestavam milhões de outras vidas, milhões de outras experiências. Quando eu li um livro, eu era a Mirna que voltava para casa depois da escola, mas eu era também a Mirna que tinha outro nome na história. Eu seguia um personagem que ia para o rio não sei o quê, buscar as nascentes. Eu ia para montanhas mágicas em que você entrava e você se perdia e depois você ficava ali até os adultos descobrirem onde você estava. Era uma aventura muito diferente. Eu vivia vidas de pessoas que moravam em lugares muito distantes e pobres, por exemplo, da Inglaterra. Enfim, todos aqueles personagens desses livros maravilhosos que encantaram a minha infância aumentaram a minha vida, tornaram a minha vida mais ampla, mais encantadora. E outra coisa que eu percebi, que eu acho muito importante, que eu percebi também depois, é assim, eu aumentei o meu vocabulário fantasticamente e eu consegui me traduzir em palavras, coisa que é muito difícil quando a gente é criança. Às vezes a gente tem uma coisa que a gente sente, que a gente quer dizer, uma coisa que a gente vê e a gente não consegue colocar em palavras. E essa minha experiência com os livros, esse meu encantamento, esse meu deixar rolar nos livros, me permitiu isso, me permitiu encadear pensamentos, descobrir novas coisas, saber me comunicar.
E tem uma outra coisa ainda que eu acho que eu preciso contar, porque faz parte da importância da leitura. É que a gente descobre o mundo, a gente entende a maneira de ser dos outros, a gente consegue ler os outros e a gente consegue se ler nessa experiência com os bons autores, porque eles descrevem a maneira de pensar dos personagens e a gente vai introjetando e a gente vai organizando o pensamento da gente através dessa experiência. Então, o que eu posso dizer é que a leitura foi digamos assim, o grande prazer da minha vida, que começou e nunca acabou. Até hoje é o grande prazer da minha vida, é um dos grandes prazeres da minha vida. Então, eu acho que escrever para jovens é mais ou menos uma missão, porque eu gostaria tanto, mas tanto, que as pessoas aprendessem, as pessoas conseguissem chegar a essa apreensão da leitura de forma a trazer para dentro da vida delas essa experiência mágica, enriquecedora e o que eu posso dizer, encantadora e deslumbrante e de todo jeito, em todos os sentidos, que eu tive, que eu passei, graças a Deus, eu passei para os meus 3 filhos e eu estou me esforçando muito e conseguindo passar agora para os meus netos. Então, durante assim, a leitura, sempre me passava pela ideia, assim, esse escritor escreveu essa história. Quem é esse escritor que escreveu essa história? Como é que ele pensou essa história? E, principalmente, como surge essa história na mente dele e tal? E eu queria conhecer esse escritor. Só que naquela época não era tão fácil, porque eram escritores que já não estavam mais por aí, ou eram estrangeiros e tal. Então, quando eu retomei o conto, a novelinha, o conto, o novo final da história, eu falei, vamos botar um escritor na história. Eu acho que vai ficar bem legal, porque é importante a gente ter essa relação. Mesmo porque, durante o meu tempo, eu já tinha escrito vários livros, eu recebia muitas cartas de crianças que me diziam assim, escreve a continuação dessa história. Por que o fulano não fez isso? Você não quer explicar melhor isso aí? Então, quer dizer, essa relação que eu tinha, quer dizer, que eu tive com os meus autores e a relação que essas crianças tinham comigo, é uma coisa importante. Então eu achei, vou colocar no novo final da história um pouquinho da presença do autor. Então eu comecei o livro dessa maneira, eu vou ler para vocês. É um e-mail que Maurício Dutra, que é o escritor, manda para Suzane, que é a personagem. Vi seu e-mail no livro Amor de Beija-Flor e resolvi te escrever, por 2 razões. Em primeiro lugar, para dizer que eu gostei muito e também que não gostei nada do livro. Bom, se achar confuso, pode me pedir que eu explico. E em segundo lugar, acho que essa razão deveria ser a primeira, né? Eu não estou encontrando o final do livro, Suzane. Bom, a partir daí, no meio da história, ele responde e a história se desenvolve. Então, eu acho que essa introdução deixou o livro mais próximo do entendimento e do interesse do possível leitor. Então, eu queria falar também um pouco da ilustração do livro. Rodrigo Leão ilustrou e vocês estão vendo que são imagens muito delicadas, muito sensíveis e principalmente ele consegue acompanhar com o traço dele o clima e o tom da história.
Então eu chamo atenção para isso porque é muito interessante esse diálogo que existem nos livros infantis entre duas leituras, quer dizer, o quem escreve e quem ilustra. Bom, eu espero que essas confissões de escritora, essas minhas confidências de escritora tenham sido úteis para vocês, possam vir a ser úteis para vocês. Espero que vocês gostem do novo final da história e que tenham outros livros e tenham acesso e possam ler outros livros da Companhia das Letras. E eu fico contente de ter tido esta relação de uma via com vocês, esperando que algum dia eu tenha retorno também da leitura que vocês tenham feito. Muito obrigada.